Hoje a gente vai falar sobre o perdão, que é um tema que corrói o coração de muitas pessoas. Às vezes a gente tem alguma mágoa que fica no nosso coração por muito tempo, às vezes até anos, e a gente precisa entender por que é importante perdoar. Por que é tão difícil a gente conseguir perdoar alguém e por que a gente não consegue perdoar. O perdão, na verdade, a gente tem que encarar ele como uma decisão. Ele não diz respeito ao sentimento da pessoa. Você não vai sentir de perdoar alguém. Se você for esperar sentir de perdoar alguém, você não vai perdoar. Nunca vai fazer. Ninguém perdoa ninguém do dia pra noite. Então, assim, a gente tem que encarar isso como um processo. É um processo que demanda tempo, força de vontade, é como uma ferida mesmo, né? É uma ferida, você cuida dela todo dia. Você tem que ir lá e tem que trocar o curativo até ela ir fechando. E assim é quando você decide perdoar alguém. Você vai cuidando daquilo, vai regando aquilo diariamente até se tornar uma coisa natural e você deixar de sentir dor, se tornar apenas uma cicatriz. Exatamente. E às vezes a gente tem um pensamento assim que a gente não peca, né? Que a gente não faz, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou santo, eu não faço nenhum mal pra ninguém. Eu já vi muitas pessoas falando pra mim, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz mal pra ninguém. Claro que você fez, entendeu? Você tem que pensar, a primeira coisa, que todos nós somos pecadores e a gente carece da misericórdia de Deus, assim. Até aqui em Romanos 3, de 10 a 11, fala: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Isso inclui você também. Você tem que entender que a nossa natureza, depois da queda de Adão, todas as pessoas tendem pro mal. Pode ver, às vezes até uma criança, e ela já mente. Criança peca porque mente. Na verdade, ela não tem consciência daquilo, né? Igual Sim, a gente é sabe o instinto, que né? É um instinto. Mas a nossa natureza já é pecaminosa. Exatamente. A criança também é manipuladora, mas quem a Pô falou, isso é por instinto, não que ela quer fazer o mal porque quer, é porque o instinto dela, a nossa natureza é pecaminosa. E aonde que eu quero chegar com isso? Isso significa que Deus nos perdoou, entendeu? Nós, mesmo com a nossa natureza pecaminosa, a gente não conseguindo chegar a Deus de nenhuma forma, Ele teve misericórdia e nos perdoou, mesmo a gente não merecendo, né? Ele nos perdoou através da cruz, né? Quando Jesus foi crucificado, ele levou os nossos pecados. E em Romanos 8, 1 está escrito: porque, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se Deus, que é um ser santo, puro, verdadeiro, teve misericórdia para nos perdoar, quem somos nós para não perdoar alguém? A gente não é nada. Aquela pessoa também tá na mesma situação que nós. Ela também é pecadora e Deus perdoou ela. Então a gente também precisa perdoar. A gente tem que fazer um exercício simples, que é sempre nos colocar no lugar de Jesus. O que Jesus faria no nosso lugar? Ele perdoaria a pessoa ou ele condenaria? Na verdade, assim, quando Jesus nos perdoa, Ele joga todos os nossos pecados no mar de esquecimento. Ele não vai nos perdoar e daí dizer, não, eu te perdoo, mas eu não quero mais saber de você, você não frequenta mais minha casa. Exatamente. Não, na verdade, Ele vai perdoar a gente e querer um relacionamento com a gente, mas a gente tem que querer também. E assim somos nós quando perdoamos alguém. E até na própria oração do Pai Nosso, que é a oração que é o modelo, né, de oração que a gente tem que fazer, Jesus fala: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Então, significa que se a gente pede para que Deus perdoe a gente tem que ter liberado perdão para outra pessoa. Exatamente. Como que eu vou pedir para Deus fazer algo por mim que eu não consigo fazer para outra pessoa? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, até porque é aquela coisa, né? É só venha a nós e o vosso reino nada, né? A gente só quer coisa boa pra gente. Me perdoa aqui, Deus, por favor. Ou quando você faz algo de errado pra alguém, a pessoa perdoa, você quer que a pessoa te perdoe, mas você não consegue perdoar a outra pessoa. E é que nem a Pan disse ali, a gente nunca vai ter vontade de perdoar. Nunca, tipo, é muito difícil, na verdade, né? Mas a gente tem que pedir misericórdia de Deus pra que a gente consiga fazer isso, né? Que é um mandamento de Deus. Ele, né, quer que a gente faça isso. E uma ideia muito errada que as pessoas têm é de que quando a gente tá
liberando perdão pra alguém, a gente tá beneficiando aquela pessoa. Na verdade, isso é um benefício próprio, porque nós nos tornamos vítimas do ressentimento. Isso é algo muito sério, porque você não consegue seguir com a vida. A outra pessoa tá lá tranquila na casa dela e você tá ressentido, você tá, tipo, pensando naquela pessoa em formas de matar aquela pessoa. Tudo de errado acontecer com aquela pessoa, sendo que, na verdade, você que tá sofrendo com aquilo. A outra pessoa não tá nem sabendo que você tá nessa aflição toda, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente libera perdão, os grandes beneficiados somos nós. Exatamente. Né? Porque a pessoa... nós somos libertos daquele sentimento ruim. Nosso relacionamento com Deus também melhora, né? Senão, se ficar aquela coisa corroendo ali, vai te atrapalhar na tua vida com Deus, com certeza. Tem uma frase que diz que guardar ressentimento é como tomar um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Isso é muito real, porque a gente vai se envenenando todo dia e toda vez que a gente se envenena, a gente se afasta do amor de Deus. E da graça de Deus, né? Se afasta da presença de Deus. Exatamente. Mas também tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que o que a gente não tá querendo dizer é que você liberar perdão pra uma pessoa é você aceitar tudo dessa pessoa. Guardem isso. Perdão não é aceitar tudo. Exatamente. Deus, ele nos perdoa antes mesmo da gente pedir perdão pra ele, né? Exatamente. Tipo, ele já sabe o que a gente quer dizer, ele já sabe o que a gente tá sentindo, mas ele quer que a gente chegue e fale e que a gente realmente tenha um arrependimento disso. Porque não existe salvação sem arrependimento. E arrependimento, nesse caso, é a mudança de comportamento mesmo. Não é você ficar sentindo remorso, ficar triste por aquilo que você fez, somente. E a gente tem como pecar contra Deus, nos arrepender genuinamente, pedir perdão e ainda ter a graça de voltar a ter a presença dele na nossa vida. Só que para tudo isso a gente tem que buscar. A gente tem que querer, a gente tem que ir atrás. Não acontece do nada, né? A gente tem que ter um esforço, tem que ter força de vontade para isso. Exatamente. E assim a gente deve ser. Quando alguém nos faz algo, alguém nos magoa, a gente deve liberar perdão para aquela pessoa, mesmo que ela não nos peça perdão. E esse ato de liberar perdão diz mais respeito à nossa relação com Deus do que a nossa relação com aquela pessoa. A gente pode sim perdoar alguém e não precisar conviver com essa pessoa, dependendo do que ela fez e dependendo do que a gente sente que tá no coração dela. Um exemplo na prática seria, por exemplo, você namora um cara que ele é meio violento, meio agressivo, às vezes até com palavras, te xinga, e esse cara, ele começa a te agredir. Você precisa perdoar ele, mesmo que ele não te peça perdão, você precisa perdoar ele genuinamente, liberar ele dessa culpa, não desejar o mal pra ele, nem vingança pra ele, desejar que ele mude, né, que ele realmente se arrependa de tudo que ele fazer, mas, primeiro, ele vai ter as consequências dos atos dele. Você vai continuar com um cara que te agride, que te xinga, né? Às vezes o cara, você sente que ele não se arrependeu, você vai continuar no relacionamento abusivo? Não. Então, você perdoar, liberar perdão, não significa que você vai ter que continuar com um namorado que te agride, entendeu? Você vai perdoar ele, mas ele vai seguir a vida dele e você vai seguir a tua. Inclusive, você deve até fazer um boletim de ocorrência e ele vai arcar com as consequências dos atos dele. Isso não significa que você, por exemplo, denunciando ele da agressão, você não perdoou. Você perdoou, só que ele precisa pagar pelos erros dele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir isso de perdoar, mas ser capacho da pessoa, entendeu? Ou um amigo que te apunhalou pelas costas, você vai continuar com uma amizade dessa? Pelo menos por enquanto você não deve seguir, né? Se você vê que a pessoa vai te apunhalar lá pelas costas de novo, então tem que separar bem, né? Tem que separar bem essas coisas. Outra coisa é quando a gente libera perdão pra alguém, nós estamos declarando que nós confiamos na justiça de Deus. Porque assim, a gente acredita que a justiça de Deus vai ser feita na vida daquela pessoa, na verdade ela vai ser feita de uma forma ou de outra, né? Porque tudo que a gente faz volta pra gente.
mas a gente tá declarando que a gente libera totalmente para que seja feita essa justiça de Deus. Você tem que lembrar que toda falha, todo erro machuca, né? E todo machucado, assim como um corte, vai deixar cicatriz no teu corpo. Mas você tem que ver que a cicatriz, você olha pra ela, você lembra do que aconteceu, como que você cortou, só que a cicatriz não machuca mais. Então, você tem que perdoar a pessoa. Não, assim, não significa que você vai esquecer o que ela fez pra você, porque só Deus joga o teu pecado no mar do esquecimento. Nós somos humanos, a gente vai se lembrar daquilo pra sempre. Só que você lembrar daquilo que a pessoa fez pra você não vai te machucar mais, entendeu? Você vai ver aquilo como um passado. O passado, na verdade, desculpa te cortar, mas ele tem que ser um local de consulta, né? Exatamente. Ele pode ser um local de consulta. A gente não vai viver no passado e ficar condenando aquela pessoa cada vez que a gente revisitar o passado. Mas a gente vai usar como uma consulta mesmo. Lembrar, tipo, olha, talvez eu não possa confiar nessa pessoa pra tal coisa, porque lá atrás ela já fez isso, entendeu? A menos que a pessoa prove o contrário, né? É, exatamente. Então lembrar, assim, que assim como um machucado deixa uma cicatriz, essa falha, essa ofensa que essa pessoa te fez vai te deixar cicatriz, você vai lembrar. Só que aquilo não vai te machucar mais. E assim, uma cicatriz é quando o machucado já fechou. Todo machucado que fecha, a gente não lembra mais dele porque ele não dói mais. Então, na verdade, a dor que vai gerando aquela lembrança. A gente até sabe que aconteceu, sabe que tá ali, mas é uma coisa que não machuca mais. Então, assim, a nossa dica de hoje é pra você que não consegue perdoar, que tem uma dificuldade. Ore sobre isso, ore inclusive pela pessoa que te fez mal, pra que assim, vai liberando a raiva. Que ela se arrependa, exatamente, né? Tenha e sempre no teu coração que Deus vai fazer a justiça dele. E busque a Deus, leia a Bíblia, peça pra Jesus misericórdia, porque sem a misericórdia dele a gente não vai conseguir. O perdão não é algo que a gente vai ter vontade de fazer, mas é algo que a gente precisa fazer. E não significa assim, perdoei essa pessoa, amanhã já tô zerada, não aconteceu mais nada. Vai ser dolorido, porque a cicatriz demora pra fechar, né? A ferida demora pra fechar, o tempo vai curar isso. Um passo de cada vez, mas você, todos os dias, peça a misericórdia de Deus e peça para que Ele te ajude a perdoar as pessoas. É só assim que você vai conseguir perdoar alguém, com a ajuda de Deus e lembrando do que Jesus fez na cruz. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam do like, de se inscrever no canal. Deixem os comentários embaixo, dizendo o que vocês acharam, se vocês têm dificuldade para perdoar. Explica pra gente qual que é a dificuldade, que a gente também pode tentar orientar vocês, né? Sim. Mas então é isso. Até o próximo. Obrigada. Tchau.